No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Bem, esse texto aqui fala sobre o chamado de Isaías, ele que havia sido escolhido e consagrado para ser um profeta de Deus. Provavelmente foi no ano 740 a.C. E quando nós vamos estudar sobre ele, nós podemos perceber que ele já exercia essa função de profeta no meio do povo. Ele já estava ali anunciando as advertências e o futuro castigo de Deus sobre o reino do sul, o reino de Judá, porque ali o povo havia abandonado o Senhor. Eles estavam vivendo num contexto ali de apostasia, né, de abandono da fé. Então, apesar do contexto espiritual ser tão ruim, no aspecto político, socioeconômico, eles estavam vivendo um tempo de prosperidade. E isso se dá pelo rei Uzias. Né? Então, é importante falar um pouquinho sobre Uzias, né? Qual foi a importância dele para o reino do sul e também ao profeta Isaías. Bem, a palavra diz que Uzias, ele foi um bom rei. Ele fez ali, né, o que era reto aos olhos do Senhor. E para fim de conhecimento, Uzias significa o Senhor é a minha força. Então, Uzias, ele governou sobre Jerusalém 52 anos. Ele foi o rei mais próspero, né, desde os tempos de Salomão, exceto Josafá. Não se via ali um reino tão próspero quanto o reino de Uzias, né? E ele também estava dando muita segurança ao povo, né? Porque ele estava fazendo boas campanhas contra os seus inimigos, né? Contra os filisteus, os árabes. Ele estava arrecadando também tributos dos amonitas, de outros povos ali. Nós podemos ver também que ele ali reorganizou a questão das defesas de Jerusalém, né? Ali os exércitos, até porque o reino anterior, o reino do seu pai, né? Governado ali pelo seu pai, havia deixado a desejar. Então ele ali fortificou o reino de Jerusalém com armamentos assim de ponta, né, com tecnologias. Então ele consolidou também a questão de Judá em relação às rotas comerciais, né? Abriu ali novos portos, né? Então ele teve a sua importância ali sobre o reino. E naquele momento a Síria, o rei da Síria, Tiglat III, ele estava respirando ameaças contra o reino de Judá. Ele estava fazendo uma boa campanha ali na região do Ocidente, né, na parte ali do Mediterrâneo, conquistando ali as nações, os povos. Então o povo se sentiu ali desestabilizado com a morte de Uzias, porque Uzias ele estava, né, no finalzinho do seu governo ali resistindo à Síria. E quando ele morreu, nós podemos perceber pelo texto, né, que houve grande preocupação no reino de Judá. Então, ele, naquele momento ali, né, Isaías, ele vê a glória de Deus. Quando o trono fica vazio, ele vê a manifestação da glória de Deus. E muitos historiadores, né, eles acreditam, e você vai entender porque eu vou falar o que aconteceu com Uzias, né? Acreditam que pelo fato de Uzias estar vivo, atrapalhava o ministério do profeta Isaías. Por quê? No final dos dias de Uzias, a Bíblia diz que ele enalteceu o seu coração até se corromper. A palavra diz que ele entrou no santuário do Senhor e ali ofereceu incenso ao Senhor, que era uma atribuição
que Deus havia dado apenas aos sacerdotes. Então, naquela época, o sumo sacerdote Azarias, junto com 80 sacerdotes, eles confrontaram o rei, resistiram àquilo que o rei estava fazendo. E a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 26, que ele muito se indignou, o rei Uzias. E por isso Deus o feriu de lepra, fez com que a lepra aparecesse na sua testa. Então ele teve que sair ali do conforto do seu lar, do palácio, e ter que morar sozinho, né? Porque assim os leprosos eles viviam. Então, infelizmente, o final de Uzias, né, por causa também desse contexto, né, de apostasia que o povo já estava vivendo, ele também foi ali, né, através do seu coração, por ele se enaltecer, ele acaba pecando contra o Senhor. Então, naquele momento, a crise em Judá, né, se instalou. As pessoas começaram a ficar preocupadas, começaram a se sentir inseguras por causa do avanço da Assíria. Mas o verdadeiro rei de Israel, ele estava sentado num alto e sublime trono. O seu trono jamais ficará vazio. Enquanto o trono de Judá estava vazio, lá nos céus, o Senhor, ele dirigia as questões, né? Continuava dirigindo as questões dos céus e na terra. E era assim que Deus queria que o povo visse. E foi assim que ele se revelou ao profeta Isaías, né? No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías fala que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Algo também muito interessante aconteceu nesse período em que Uzias ele pecou, né? O profeta Amós e o profeta Jeremias, mais à frente, eles falam que aconteceu um grande terremoto nesse período em que Uzias, né, ele pecou. Então, muitos historiadores, e principalmente Flávio Joséfo, que é um dos historiadores judeus mais importantes, que narra a história do povo hebreu, atribui esse grande terremoto ao sacrilégio do rei Uzias. Então, olha como que acontece, né? No mundo espiritual e no mundo físico, quando o pecado ele domina uma sociedade e principalmente no meio do povo de Deus, o que acontece? Então eu anotei aqui alguns aspectos importantes desse texto, né? Porque agora eu vou falar um pouquinho sobre esse momento em que Isaías ele vê o Senhor. E eu anotei uma coisa aqui importante, né? Que em momentos de perigo, todas as vezes em que o povo de Deus vive situações em que os poderes das trevas ali parece que eles vão prevalecer. Deus ele convida os seus fiéis para que eles possam contemplá-lo no seu trono, para ver como que ele governa os céus e a terra, a fim de que os seus servos tenham esperança e tenham coragem. Porque essa visão, ela não foi só Isaías que viu, né? Dentro da palavra de Deus nós vemos que Ezequiel viu, Daniel, Micaías, Amós. E mais à frente nós vemos o apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, ele tem essa visão da glória de Deus. Ele vê ali esses serafins, como os 4 seres viventes, está em Apocalipse capítulo 4. Ele vê ali essas criaturas com 6 asas em volta do trono de Deus, dizendo santo, 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 exatamente como Isaías viu. Eles viam que eles diziam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele viu que os umbrais
das portas se moviam com a voz daquele que clamava, e toda a casa se encheu de fumaça. Então, essa mesma visão que Isaías teve, esses outros homens de Deus também, eles viram, e o apóstolo João viu, quando ele recebeu ali na ilha de Patmos as revelações sobre o tempo do fim. Momentos de perigo, Deus se manifesta, ele revela a sua glória. E algo muito interessante aqui, que esses seres, eles ali começam a falar, né, desse atributo mais importante de Deus, né, que é a santidade do seu caráter. E eles ficam admirados falando que Deus é santo, 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 perfeitamente santo, 3 vezes santo ele é. E então, quando Isaías ele vê isso, ele começa a dizer: ai de mim que vou perecendo, ai de mim. E ali ele começa a reconhecer a sua iniquidade, o seu pecado. Ele começa a dizer: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem que vivo no meio de um povo de impuros lábios. E eu também sou um homem de impuros lábios. Então, além dele viver num contexto, né, numa sociedade que pecava, que tinha mentira, que tinha a iniquidade nos seus lábios, ele também era um. Ele viu que não podia mais se esconder diante de Deus. Tudo era revelado ali. Então, esse é um dos principais aspectos, né, que eu posso notar aqui nesse texto. É o confessar diante de Deus o seu pecado. É o falar quem você realmente é. Porque através disso nós vemos pelo texto que ele foi restaurado. Quando ele viu que um daqueles serafins, né, ele voou em sua direção, trazendo na mão uma brasa viva que ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E tocava-lhe na boca do profeta. E disse: a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então, a partir daquele momento, Deus restaura Isaías. Porque ele confessou, ele foi sincero na presença de Deus. É interessante que Jesus, né, Cristo, ele disse aos seus discípulos ali, porque eles não estavam prontos, antes de Cristo ir para os céus, ele falou para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos capítulo 2, nós vemos esse momento em que eles perseveraram em oração, e a Bíblia diz que eles foram revestidos ali. E foi achado ali, repartido sobre eles como línguas de fogo. E a partir daquele momento, eles puderam fazer a obra missionária, a obra que o Senhor havia dado a eles, de irem por todo o mundo e pregar o Evangelho com toda a ousadia, com todo o poder do Espírito Santo. E aqui nós vemos que, através disso, através desse momento em que os lábios do profeta foi purificado, ele se tornou apto para anunciar os feitos de Deus, os juízos. Porque depois disso ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então ele disse, né, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, com prontidão, prontamente ele respondeu ao Senhor, porque ele queria atender esse chamado. Ele tinha esperança de ver o seu povo restaurado, assim como ele havia sido. Só que olha que interessante, olha como que foi esse chamado. Então o Senhor disse: vai, diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis.
Isaías engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, e não venha ele a ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos e a entender com seu coração e a converter-se a ser sarado. Então Deus estava revelando a Isaías que o chamado dele era pregar e o povo não ia entender nada. Olha que interessante isso. Por que Deus ele faz isso, né? E quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós podemos perceber que Deus é o justo juiz, né? Ele sabe o coração do seu povo, ele conhece o coração das pessoas. Nesse momento aqui, Judá já havia escolhido o caminho que eles queriam seguir, o caminho da apostasia, do abandono da fé. Então, quando o povo abandona o Senhor, né, ele abandona a fé, não há nada que possa fazer. Então, o Senhor faz com que o coração deles fique ainda mais endurecidos, para que eles sejam mais dignos de juízo. Porque Isaías, quando ouviu isso, ele ficou, com certeza que ele ficou assim chocado, porque ele disse assim: mas até quando isso, Senhor? Até quando? Ele ficou surpreso. E o Senhor disse: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes nas casas, não fique morador, e a terra seja assolada de todos. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Então, até que o caos aconteça sobre esse povo. Deus aqui estava anunciando que o povo seria um dia levado em cativeiro por um povo ímpio, perverso. Mas que até esse dia o povo seria enfraquecido. Em Judá seria enfraquecido. Até que ele se tornasse, assim, vulneráveis ali ao domínio do maligno. Então, assim, por que essa palavra ela ainda fala nos dias de hoje? Por que esse texto ainda fala? Porque, assim como nos dias de Isaías, o povo hoje também tem vivido um momento de grande apostasia na terra. Jesus disse isso em Mateus 24:10, que muitos se escandalizariam nesse período. Muitos trairiam uns aos outros. Muitos falsos profetas entrariam no meio do povo e eles iriam ouvi-los. E iriam seguir essas pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele também disse isso em 1 Timóteo 4:1, que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, quando Deus endurece o coração das pessoas, faz com que eles vejam e não entendam nada, ouçam e não estejam percebendo, é porque as pessoas ali, elas não conseguem mais se arrepender. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, versículos de 4-6. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Uma pergunta. Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Então, é algo assim triste. Mas Deus, ele estava revelando lá a Isaías: olha, Isaías, não vai acontecer o mesmo que aconteceu com você. O povo
caiu em apostasia. E eles só vão entender as suas palavras quando estiverem lá no cativeiro. Quando eles estiverem debaixo de muita opressão e com lágrimas, eles aí vão se arrepender. Então, assim como Isaías, né? Quero fazer um fechamento dessa palavra. Assim como Isaías, os servos do Senhor hoje, eles devem continuar pregando a sua palavra, mesmo que esteja acontecendo período de grande apostasia, período de grande abandono da fé, em que as pessoas estão ali vendo, ouvindo, mas não estão entendendo nada. Não devem desanimar, como Isaías não desanimou, ele cumpriu o seu chamado. E que tudo isso que está acontecendo aqui tem a ver com aquilo que o Senhor falou, né, sobre os últimos dias, períodos de trevas. Em Mateus 25 fala sobre a parábola das 10 virgens. Todas adormeceram, mas apenas 5 tinham azeite em reserva. Quando elas acordaram, viram que o noivo estava vindo. Somente 5 foram ao encontro do noivo. As outras 5 que não tinham azeite, elas saíram para comprar azeite e não puderam entrar, porque as portas haviam se fechado. Então, um período de trevas, períodos muito difíceis, o Senhor falou que estaria nos últimos dias sobre a terra e que era necessário permanecer no Senhor, né? E com essa palavra, né, sobre a vida de Isaías, sobre esse chamado tão importante que ele anunciou ali sobre o Messias, ele anunciou sobre o governo milenar, o governo inabalável. Assim nós devemos anunciar que o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, ele vai voltar sobre as nuvens com grande poder, grande glória, e ele descerá sobre a terra. E ele vai governar com vara de ferro, um governo rígido. E será um governo de verdadeira paz e verdadeira segurança. Amém. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse estar ministrando nesse dia e que você possa estar dando ouvidos à voz do Senhor. Tudo aquilo que Ele tem para fazer nesse tempo. Não só no mundo, mas através da minha vida e através da sua vida. Amém.